Bem, lição número 2, a parte de quinta-feira, quando Deus não se agrada dos sacrifícios apresentados. Deus que sempre orientou o povo a fazer seus sacrifícios para que pudesse, dessa forma, assim, perdoar os pecados, aceitar a sua adoração. Agora Deus está dizendo que não quer certos sacrifícios. Por que Deus não queria esse sacrifício? Porque as pessoas estavam vivendo de aparência. Havia uma família que vivia de aparência. E um dia, quando o casal estava visitando o cunhado, ele percebeu, essa pessoa, esse senhor, percebeu que o cunhado havia comprado uma TV de 75 polegadas. Ele ficou admirado, encantado com aquela televisão. E disse: cunhado, cadê a caixa dessa TV? Você vai jogar fora? Vou jogar fora. Dá para mim a caixa. Ele disse: por que você quer essa caixa tão grande? Ele disse: sabe o que é? É que eu quero colocar na porta de casa amanhã cedo, antes do lixeiro passar, para que todo mundo da minha vizinhança fique assim com inveja de mim, para que eles olhem e possam pensar: puxa, o Juvenal comprou uma TV de 75 polegadas, está podendo, hein? Eu quero que eles pensem que a gente tem uma TV de 75 polegadas. Isso é viver de aparência. Deus, quando recebe os seus adoradores em sua casa, no seu tabernáculo, no santuário dele, ele deseja sinceridade na hora da adoração. E há pessoas que vêm de qualquer maneira diante do Senhor. O Salmo 103 diz assim: que o Senhor receba assim a minha sinceridade, que o Senhor possa me olhar com sinceridade, porque tudo que é em mim vai bendizer o teu santo nome. O verso 10 diz assim: porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Se Deus tratasse o ser humano de acordo com os seus pecados, tinha muita gente caindo fulminada no meio da rua. Por isso é importante que a adoração seja de coração. A pergunta número 8 diz o seguinte: como Deus reage aos sacrifícios que as pessoas fazem por causa dos motivos internos? O que o salmista relatou sobre isso? Salmo 40, de 6 a 8, diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, holocausto e expiação pelo pecado não recebeste. Então disse eu: eis aqui, Senhor, eu venho diante de ti, porque a respeito de mim está escrito, porque eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus, porque a tua lei está dentro do meu coração. Uma confissão do salmista: Senhor, eu estou oferecendo, eu sei que o Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer holocausto, mas eu estou apresentando diante do Senhor a minha sinceridade, porque a tua lei está dentro do meu coração. Então é desse tipo de adorador que Deus precisa, que Deus quer. Quer dizer, Deus não precisa de adoração, porque Ele já tem muita adoração no céu. Porque a adoração não muda Deus, não torna Deus melhor, porque Ele já é perfeito, mas a adoração nos torna melhores diante do Senhor. Por isso Deus diz assim: você quer me adorar? Então você tem que primeiro consertar a sua vida. Não venha diante de mim com o coração fingido. Olha o que diz o Salmo 60. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Eu sou Deus, eu sou teu Deus, eu não te repreenderei pelo sacrifício de louvor, e porque você está pagando os teus votos. Mas oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Porque o que você está fazendo? Você está recitando os meus estatutos e tornando a minha aliança, tomando a minha aliança na tua boca, mas você não está com o coração sincero. Você odeia a correção. Você lança as minhas palavras por detrás de ti. Quando você vê o ladrão, você consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua língua para falar mal dos teus irmãos e para compor o engano. Essas coisas você tem feito e eu me calei. Mas Deus disse: mas eu vou argumentar com você. Eu vou colocar tudo isso em ordem diante dos teus olhos. Ouvi, porque vocês estão se esquecendo de que eu posso fazer vocês em pedaços. E não há quem vos livre da minha mão. Aquele que oferece sacrifício de louvor vai me glorificar. E aquele que, assim, bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus para essa pessoa. Nesse salmo, o salmista está mostrando como Deus rejeita uma adoração hipócrita, uma adoração fingida. Salmo 51,
pois não desejas sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. O Senhor não vai desprezar, meu Deus. Êxodo 20, verso 24, a orientação de Deus. Um altar de terra me farás, e sobre este você vai sacrificar os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde você parar. Você vai celebrar isso em memória do meu nome, porque eu virei a ti e te abençoarei. Então, no Êxodo, Deus orientou o povo: façam um altar e ofereçam holocausto, sacrifício. Agora já no Salmo 40, no Salmo 50, no Salmo 51, Deus está dizendo: eu não quero as ofertas, os sacrifícios de vocês. Por qual motivo que Deus não queria sacrifício? Então a pergunta: como Deus reage aos sacrifícios que as pessoas fazem por causa dos motivos internos? Resposta: Deus não aceita sacrifícios que são feitos assim por causa da hipocrisia das pessoas. Os motivos internos são maiores do que os motivos externos. Quando uma pessoa oferecia uma ovelhinha, Deus não estava querendo a ovelhinha, Deus estava querendo o coração do pecador. Era isso que importava para Deus. Por isso que ele dizia: o sangue de touro, o sangue de ovelha não purifica ninguém, mas o que purifica é a sinceridade do coração diante do Senhor em confissão e arrependimento. Então Deus disse: não adianta vir para mim com essa carinha de santo, que eu não vou aceitar. Sabe como é que se chama isso? Pessoa que não tem sinceridade. A palavra sincera significa não fingido. A pessoa que não está maquiando a sua vida espiritual. Nos tempos de Roma, havia os artistas, os escultores, que eles faziam esculturas assim que eram encomentadas. Mas de vez em quando o martelo escapava ou o cinzel escapava e batia num ponto daquela escultura e arrancava uma lasca. O que fazia o escultor que não era sincero, não era honesto? Ele pegava e aplicava uma cera em cima e vendia a obra como se fosse perfeita. Os escultores honestos, eles não faziam isso. Se lascou alguma coisa, criou um pedacinho, ele deixava essa escultura de lado. E quando ele vendia, ele sempre colocava uma etiqueta: sine cera, que significa sem cera, ou seja, não tem maquiagem nessa escultura, ela é perfeita, não tem cera aplicada. Diante de Deus, a palavra sine cera significa sincero. O cristão tem que ser sincero diante do Senhor, senão Deus não aceita. Há pessoas que dizem: eu entrei na igreja vazio, estou saindo vazio. Tem alguma coisa errada com esse adorador. E Deus não aceita uma adoração que não seja de coração sincero. A pergunta número 9, o que Jesus falou sobre a adoração verdadeira, que se encaixa nas palavras do salmista? Jesus disse o seguinte para a mulher samaritana, está em João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem dessa forma. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a pergunta: o que Jesus falou sobre adoração verdadeira? A resposta: Jesus falou que Deus procura adoradores sinceros, que o adorem em verdade, com pureza do coração. Isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus sempre foi realista em dizer que a melhor maneira de obedecer é a pessoa ser sincera. Por isso ele disse nas palavras de Samuel para o rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Olha o que Saul fez, ele ofereceu um sacrifício. Ele não podia fazer isso, só o sacerdote podia fazer isso, mas desespero, ele ofereceu por desespero, não foi para adoração a Deus. Então dessa forma Saul perdeu o reino, foi rejeitado por Deus. Nós temos que pensar nisso seriamente. Nós estamos diante do Senhor. Como é a minha adoração? Todos nós temos defeitos, é lógico, mas quando você tem uma disposição para melhorar, como Davi errou muitas vezes, mas Davi estava sempre subindo. A direção da vida de Davi era para cima. Ele caía, mas levantava e ia sempre na direção de Deus. Já a vida de Saul sempre foi para baixo. Então a nossa vida tem que ser na direção do céu. Mesmo que tropecemos em alguns momentos, nós vamos nos levantar, o Espírito Santo vai nos ajudar e continuaremos nossa jornada na direção do Senhor,
E por isso diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1, verso meia dúzia: aquele que em vós começou a boa obra de santificação, vai aperfeiçoá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Eu creio nisso. Deus abençoe. Que haja uma bênção em cada oração nessa lição de quinta-feira. Deus fique abençoe nós todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Abençoe meus irmãos que estão do outro lado. Que possam ser abençoados com esta palavra. E que possamos ter coração sincero na adoração a Ti. Obrigado que o Senhor nos orienta para que não sejamos rejeitados. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Beijo no coração. Tenha um bom final de quinta-feira.